Análise de dados, onde trabalhar e o que você vai ser quando aprender as principais ferramentas do mercado de trabalho. Analista de dados, analista de BI, cientista de dados e engenheiro de dados. Ou será que você vai ser um analista de logística com habilidades em dados? Ou financeiro, controladoria, produção, ou quem sabe até recursos humanos? E como pesquisar essas vagas no LinkedIn? Neste vídeo eu vou abrir a sua mente sobre áreas de atuação do analista de dados. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou instrutor de Python, Power BI e SQL para análise de dados. E se você quer ficar muito bem informado, já esmaga o botão do like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, isso vai ajudar demais o tio dos dados, trazer sempre muito conteúdo relevante para você, que vai ajudar você nesse momento de transição, ou talvez até uma decisão se migra ou se não migra para a carreira de análise de dados, porque o meu conteúdo aqui é sempre muito sincero e baseado na minha experiência de quase 20 anos no mercado de trabalho. Então não deixe de acompanhar o meu trabalho e vamos para o vídeo. Pessoal, e o que tem acontecido é que eu recebo muitas mensagens de vocês, principalmente lá no meu Instagram, de muitas pessoas que se interessam pela área de análise de dados, mas elas não veem onde aplicar, onde começar a trabalhar com análise de dados. Por exemplo, alguns tipos de mensagens que eu recebo. Professor, eu moro aqui no sertão de Pernambuco, aqui não tem escritórios. Aqui o pessoal trabalha com lavoura, tem algumas fábricas aqui, mas não tem escritórios para a gente utilizar dados aqui. Ou então aquela pessoa que trabalha na produção, e aí mandou uma mensagem para mim assim: professor, eu trabalho na produção aqui, professor. Eu monto máquina, eu faço solda, eu não tenho chances de trabalhar com dados aqui. Ou então aquela pessoa da logística que dirige uma empilhadeira, carrega um caminhão e até opera ali um coletor de dados para informar a movimentação dos materiais, né? Então as pessoas se interessam muito pela análise de dados, mas elas não sabem onde elas podem aplicar ou como elas podem começar a utilizar dados onde elas trabalham. Só que hoje, pessoal, ao contrário de uns 10 anos atrás, tudo é informação, tudo gera informação, tudo vai para algum lugar e fica armazenado lá. Então o pessoal da produção, do planejamento, do financeiro, da contabilidade, do RH e até do marketing, todo mundo quer medir a performance, todo mundo quer saber se o seu resultado é bom ou ruim no final das contas. E o que está acontecendo agora que nós temos tanta informação, que temos um monte de aplicativos, sistemas, sites, APIs, webhooks, conexão com multiplataformas, é que as empresas estão buscando profissionais qualificados para poder trabalhar com esse mundo de dados que nós estamos gerando. E esse profissional, ele precisa saber conectar com esses dados, extrair eles, manipular essas informações e minerar esses dados aí, até conseguir extrair alguns insights desses dados. Ou seja, através desse mundo todo de dados, eu saber se a minha operação está indo bem, se está indo mal, se a minha campanha de marketing lá está performando, qual o público que ela está atingindo, quais metas já foram alcançadas, quais ainda não foram. E se você for parar para analisar, até uns 10, 15 anos atrás, quem já é mais das antigas igual eu vai saber do que eu estou falando, você não tinha muito essa questão de análise de dados. Então, quando uma empresa, mesmo que não tivesse uma boa gestão, mas se ela estava em um mercado muito bom, a empresa conseguia sobreviver muito bem. Então, mesmo aí, por exemplo, uma construtora não sabendo quanto ela gastou de material, quanto que veio de receita, quanto que pagou aí de mão de obra, mas o preço era bom porque o mercado era bom, ela conseguia sobreviver. E hoje em dia, uma empresa, mesmo com uma boa gestão, é difícil sobreviver se você não ter uma gestão eficiente dos seus recursos.
E é aí que entra a importância de você trabalhar com dados, de você manipular, de você extrair algum insight ali que realmente consiga te dar uma direção ali de onde que você tem que atuar ali para aumentar sua receita e talvez diminuir seus custos, mas de uma forma geral ali, você ser mais eficiente com a sua operação. E esse que é o ponto, porque você, profissional de dados, basicamente o que está acontecendo, você está sendo procurado por empresas que querem tomar decisões baseadas em dados e não em achismos mais. As pessoas querem ver performance no final das contas. Elas querem saber onde foi bem, onde foi ruim, se foi ruim, por que foi ruim e aonde elas precisam agir aí para eliminar aí essa parte que foi ruim ou melhorar a performance, depende do ponto de vista. Só que é assim, o que vocês não estão entendendo é que você não precisa de um cargo, de um título chamado analista de dados para você se dar bem nesse mercado. Na verdade, o que você realmente precisa é ter as habilidades técnicas do analista de dados. Ou seja, você precisa saber trabalhar com Excel, SQL, Power BI e quem sabe até um Python ali. Mas eu diria que principalmente o SQL e o Power BI vão guiar você na direção do que as empresas estão precisando hoje em dia. E esse é o ponto. Por que eu falo que você não precisa do título de analista de dados ou analista de business intelligence, por exemplo? Porque, na verdade, as empresas ainda não estão preparadas para terem ali, por exemplo, debaixo de um gerente comercial, um analista de dados. Ainda as empresas enxergam isso como sendo alguém de TI ou tendo que contratar um consultor para vir ajudar ali. E, na verdade, nada disso é necessário. A área de dados já não é mais uma área de TI. Ela é uma área mais voltada para a área de business, que ajuda a área de negócios da empresa ali tomar decisões baseadas em dados utilizando os recursos de TI. E é isso que eu queria que você entendesse, porque se você tem as habilidades técnicas e vai ser remunerado adequadamente para um analista de dados, você pode ser um analista comercial e responder ali para um gerente ou um supervisor comercial sem nenhum problema, exercendo atividades de um analista de dados, coletando dados, manipulando, analisando informações, compartilhando essas informações com os gerentes, gestores e por aí vai, sem uma real necessidade de ter o título de eu sou analista de dados registrado aqui na minha carteira. E isso basicamente porque esse gerente, ou esse supervisor, ou esse diretor comercial, por exemplo, eles não conseguem ali ainda, devido a burocracias de RH, principalmente pelo que eu tenho visto, e trazer alguém e falar assim, essa pessoa é um analista de dados e está debaixo do meu guarda-chuva aqui. Mas ela consegue trazer ali um analista comercial, um analista supply chain, analista financeiro, de controladoria, de produção, qualidade, PCP, RH também, e fala assim, essa pessoa do meu time, que é o analista, o especialista de RH, essa pessoa vai estar focada ali em People Analytics, por exemplo. Ela vai ficar o dia inteiro analisando informações de pessoas. Ou então, uma pessoa que trabalha em uma área de PCP. Fala, olha, essa pessoa aqui vai ficar o dia todo analisando informações aqui da minha produção e vai me dar insights de onde que eu tenho que agir para evitar, por exemplo, uma parada de linha ou um desabastecimento ali do meu estoque, por exemplo. Então, com análise de dados, você pode extrair alguns insights ali, juntando dados de produção, de estoque, de planejamento também, e conseguindo extrair alguns insights, falar assim, se vocês não mudarem essa linha de produção, semana que vem vai acabar material e a linha vai parar. Porém, se vocês mudarem para essa máquina aqui, a gente vai ganhar mais uma semana e vai chegar o material para a gente continuar produzindo máquinas aqui sem parar a linha de produção. Ou então imagine o analista de RH analisando ali os dados de pessoas, querendo entender por que as pessoas estão deixando a empresa. É o salário que não está adequado ao mercado? Ou então, sei lá, tem um chefe lá que ninguém gosta de trabalhar com ele, que todo mundo que vai trabalhar com esse chefe aí
sai fora da empresa. E aí você pode falar assim, ó, não dá, esse chefe aí, ele tem um péssimo relacionamento interpessoal com os funcionários dele, e os funcionários dele não aguentam e saem. Então a rotatividade dos funcionários dele ali é muito alta. E aí, sei lá, você pensar em remanejar esse chefe, que era um ótimo engenheiro, por exemplo, mas ele não era um bom chefe, por exemplo, de produção, mas ele pode continuar contribuindo muito com a empresa, ou sei lá, treinar a pessoa, e aí ela treinando, ela vai melhorar o comportamento dela e você vai diminuir a rotação ali, por exemplo. É uma decisão que poderia ser tomada baseada em dados, você vai ter dados para basear essa informação. E sendo esse profissional aí de PCP, financeiro, RH e por aí vai, você vai ser a pessoa técnica dentro de uma área de negócios. Ou seja, você vai entender as necessidades do negócio, as regras e vai transformar essas regras, essas análises em relatórios utilizando SQL, Power BI, muito DAX, talvez até um pouco de Python e talvez até Excel também para análises rápidas. E você vai ser basicamente a referência em dados daquela área. E, gente, isso é o que eu tenho feito a minha vida toda. Poucas empresas e em poucos cargos eu tive ali o título de programador, de analista de sistemas, analista de BI. Se for ver lá no meu LinkedIn, sempre vai estar assim, analista comercial, analista de engenharia de logística, operador, coordenador de eficiência, Data Analyst Manager e por aí vai. Porque eu sempre utilizei a análise de dados dentro das áreas de negócios que eu trabalhei. Então, eu atuo em áreas onde eu ajudo gestores a tomarem decisões baseadas em dados. E, gente, sendo muito sincero com vocês, eu prefiro muito mais essa abordagem, porque quando eu faço parte ali do time de business, eu me sinto responsável pelo resultado também. Eu não sou ali um consultor que faz um relatório e fala assim, toma. Eu falo assim, não, deixa eu encontrar, deixa eu ajudar aquele gerente ali para ele identificar onde está caindo o volume para ajudar ele a tomar uma decisão ou pelo menos mostrar o caminho para ele e permitir que ele tome uma decisão baseada em dados. Então eu me sinto muito mais parte do time quando eu estou trabalhando assim, que é a forma que eu mais gosto de trabalhar, dentro das áreas de negócio. Então você acaba não sendo tipo uma linha de produção, sabe? Lê uma lista de requisitos, faz um relatório e entrega. Lê uma outra lista, faz um relatório e entrega. Recebe uma demanda de melhoria ou de correção de erro, faz um relatório, escreve na planilha quanto tempo gastou em cada coisa, entrega. Não, você acaba sendo parte da solução. Você acaba sendo responsável pelo resultado. E isso, pessoal, eu acho que tem muito mais valor. O seu comprometimento acaba sendo muito maior com o resultado final da equipe que você está trabalhando. E eu prefiro muito mais dessa forma. E só contar uma história para vocês, para reforçar o que eu falei que os gestores estão buscando esses profissionais. Uma vez a gente estava com um problema para efetivar um estagiário, né? Mais burocracia de RH mesmo, lá, coisa e tal, tempo de empresa, salário, coisa e tal. Procedimentos. E aí eu comentei com um amigo meu que é diretor de supply chain de uma grande farmacêutica, que eu não posso falar qual é, mas fica ali na Castelo Branco, perto de São Paulo. E aí falei para ele assim, estamos vendo um negócio lá, mas tá difícil, né? RH, complica, coisa e tal. Aquele papo de boteco de final de semana, toma uma cervejinha juntos e faz aquela resenha, né? E aí ele falou assim, pô, Bruce, não, calma aí, cara. Então manda esse cara pra mim aí. Se você não conseguir, ó, já passa o currículo dele aí pra mim. Coisa e tal. Eu falei, calma aí, amigão. Calma aí, a gente tá tentando lá. Não é assim, mas se não der certo, pode deixar que eu passo pra você. E aí no fim, o RH desenrolou lá, ajudou a gente pra caramba. Conseguiu acertar essa vaga pra gente aí. O rapaz foi efetivado, coisa e tal. Muito bacana mesmo. E esse amigo meu ficou pedindo indicações aí de amigos, né, que trabalhassem já com dados, ou de alunos que pudessem ocupar uma posição ali de especialista, gente. Ou seja, aquela pessoa que era estagiário, ela já corria o risco de sair de estagiário para ir para uma vaga de especialista, porque esse gestor, ele
precisava de alguém que soubesse manipular as informações para ajudar ele a tomar decisões baseadas em dados, porque ele não tinha pessoas que trabalhassem com isso no time de supply chain dele. Então ele estava disposto a trazer alguém ali para ficar o dia todo analisando informações ali, gerando valor através de dados para ele. E gente, isso é só um caso, porque eu vejo muito a alta gestão da empresa puxando isso, ou seja, eles estão fazendo a próxima hierarquia, puxar que está fazendo a próxima hierarquia, que está fazendo chegar em todos os níveis essa tomada de decisão baseada em dados. Ou seja, nós passamos muito tempo preocupado com o aplicativo, com o site, com o sistema, tudo gerando informações. E demoramos para começar a analisar essas informações, e agora esses gestores que demandavam por novos sistemas, novos aplicativos, indústria 4.0 e por aí vai, agora eles querem analisar essas informações, porque eles têm as informações e não tem como analisar isso. Então esses gestores estão procurando por pessoas qualificadas, pessoal. Não é qualquer um também, tem que ser qualificado mesmo. Você tem que saber um bom SQL, Power BI. O Power BI, pessoal, tem que ser com DAX mesmo. Você tem que conhecer modelagem de dados, tem que conhecer Excel também. E, se possível, desejável, mas não obrigatório nesse momento que estamos vivendo do mercado, um Python também. E aí você pode falar assim, professor, como eu encontro essas vagas aí que são análise de dados, mas estão em outras áreas? Bom, qual que é a minha dica? Você vai lá no LinkedIn, vai pesquisar ali, vai colocar a região que você gostaria de procurar essa vaga, ou coloca Brasil, ou talvez até fora do Brasil, para quem já tem mais experiência. E ao invés de você colocar o título de analista de BI, analista de dados, Data Analytics, o que você vai fazer? Você vai pesquisar as ferramentas que utilizamos na análise de dados. Então você vai colocar, por exemplo, SQL, Excel, Power BI, Python, mas eu sugiro você pesquisar uma palavra-chave de cada vez. E você vai ver que tem muita vaga de analista de dados ali, escondida ali atrás do título de analista comercial, especialista em logística, supply chain, RH, qualidade financeira, contabilidade, produção e por aí vai. E para você que chegou até agora, comenta aqui embaixo se você foi lá no LinkedIn e pesquisou, fala se tinha vaga mesmo, se eu não estou viajando nas ideias aqui. Porque até agora, para todo mundo que eu falei isso, todo mundo foi lá e falou assim, pô, verdade, professor, você estava certo mesmo. Pesquisei por SQL lá, tinha muita vaga. Assim, pô, e é verdade mesmo, pessoal. As empresas estão buscando profissionais que dominem essas ferramentas. Pessoal, essas foram as minhas considerações, baseadas, claro, na minha experiência. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha ido pesquisar a vaga lá, que você guarde isso para você. E deixa um comentário aqui, que vai ajudar muito o trabalho do Tio dos Dados aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu curtir. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.